Então vamos lá, sejam muito bem-vindas. O tema é se as minhas alunas conseguem, né? Por que você não consegue? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês na live de hoje. Gente, o tema da live de hoje é o que as minhas alunas fazem para acabar com a barriga. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho disso. Antes das minhas alunas ingressarem, né, comigo, elas passaram por um estágio, né? E eu quero dividir com vocês para ver se vocês que estão aqui comigo se identificam. Porque o primeiro passo, eu acho que assim, a primeira pergunta que veio à cabeça das minhas alunas quando elas me procuraram, elas pensaram assim: será que eu preciso mudar realmente? Será que agora chegou a minha hora de mudar? É isso que eu preciso fazer para mudar a minha concepção, para não perder barriga? Elas tiveram esse pensamento. E o que acontece? Muitas das pessoas elas não conseguem nem identificar esses pensamentos. E muitas delas se perguntaram: será que eu preciso? Será que eu não preciso? E o que eu quero primeiro passar para vocês nessa live? Vocês precisam começar a diagnosticar. Existem vários estágios motivacionais, tá? E dentro desses estágios motivacionais que vem o desejo, que vem a necessidade, ou que talvez nem venha a necessidade, mas muitas de vocês não sabem nem o que é. Vocês devem estar se perguntando: mas Jussara, o que são esses estágios motivacionais? Eu vou falar com vocês. Existem 5 estágios motivacionais, tá? Quando você tem o desejo, quando você quer mudar o estilo de vida, quando você quer mudar completamente, você tem 5 estágios motivacionais que a gente precisa reconhecer para tomar essa atitude realmente de mudança e de fazer o que realmente tem que ser feito. O primeiro estágio é da pré-contemplação, tá? O que vem ser essa pré-contemplação? Gente, vocês vão entender perfeitamente o que eu tô falando agora. A pré-contemplação, sabe o que significa? Significa que você, por acaso, passou nessa live, passou pelo meu perfil e falou assim: nossa, nem olhou, nem se interessou. Porque quando você está nesse estágio da pré-contemplação, você pode até passar nessa live aqui, ó, e falar: que é isso? Ou então, às vezes, passou aqui pelo meu perfil, viu um monte de gente treinando. Nossa, essas pessoas são loucas. Você não consegue identificar que você precisa. Às vezes você está sobrepeso, você está já, né, com obesidade e você não tem esse conhecimento, você não consegue associar. Isso é uma pré-contemplação. Você passa batido aqui nesse perfil e nem acha que é pra você. Se eu falar aqui agora: gente, o tema de hoje é perder barriga. Pra você tá tudo bem, você nem tá precisando de perder barriga. Porque você não consegue nem reconhecer que você precisa, tá? Existem pessoas desse jeito. O próximo estágio é a contemplação, que vem a contemplação depois da pré-contemplação. Vamos colocar o exemplo aqui da live. O que acontece? Você tá passando nessa live, você tá assistindo aqui um pouquinho comigo, vai ficar aqui comigo uns 3 minutinhos, mas vai pensar assim: o que tá falando aí de barriga? Até que eu queria perder. Não. Tô muito indecisa. Não, vou sair dessa live aqui que também isso não é pra mim, não. Você começa a ter uma percepção: ó, eu preciso aqui, mas nesse momento, não, vou deixar pra lá. Você acaba deixando pra lá, mas você já começa a ter uma visão de que você precisa, mas não vai ser agora, né? Tem esse estágio. E tem o estágio da fase de planejamento ou preparação. Estou dando um exemplo. Aí você passou por essa live e falou: opa, tem um negócio aqui falando sobre barriga que eu quero assistir. Isso muito me interessa. Isso chama fase de planejamento e preparação. Você está aqui comigo nessa live, você vai pensar assim: eu vou ficar até o final dessa live, porque se ela está falando de acabar com a barriga, é uma coisa que muito me interessa, então eu vou ficar por aqui. Então você já está aqui planejando lá, o que ela vai falar de bom, né? Isso chama planejamento ou preparação. Agora a fase da ação. A fase da ação, sabe como é que acontece? Você está aqui comigo nessa live, você vai ficar comigo até o final dessa live e vai acabar essa live e você vai mandar uma mensagem para mim no direct.
Opa, Jussara, eu quero saber como é que você faz para acabar com a barriga das suas alunas, porque houve um interesse. E aí você começa o quê? A gerar uma ação. Essa live vai te gerar uma ação. Então já vai mudando. Olha, gente, como que a gente não consegue dividir isso mentalmente, o que eu tô falando pra vocês. Isso que eu tô trazendo pra vocês aqui é muito novo. Então você vai aí, tá na fase do planejamento e ação, vai acabar essa live, você vai me mandar um direct, né? Jussara, eu quero saber, eu quero me matricular, eu tenho interesse em fazer algo assim parecido. Vocês vão pedir ajuda, de fato. E tem a fase da manutenção. Essa é a fase que as minhas alunas se encontram. Elas se encontram na fase de manutenção. A fase de manutenção é a fase mais desafiadora que tem no seu processo de motivação, tá? É a fase mais desafiadora. Por quê? Porque você precisa manter uma constância, né? Você precisa não desistir. É mais complexo. A fase da manutenção ela é mais complexa. Ela vai te exigir mais esforço, ela vai te exigir mais dedicação, mas você já tá ali. Então você já tá naquela fase de quê? De manutenção. E aí entra aí entra o ciclo de 21, aí entra o programa. E aí, como que elas fizeram isso para acabar com a barriga? É isso que elas fizeram. E isso eu vou colocar para vocês pontuando o que elas fazem, o que elas fizeram para perder barriga. Eu queria, né, eu gosto muito de falar dela, a Nanda, não sei se ela tá ao vivo comigo. Gente, essa é a Maria Fernanda. A Maria Fernanda, ela tá comigo há 6 meses e ela já perdeu 28 quilos, né? A Maria Fernanda, ela passou por todos os estágios que a gente vem conversando, que a gente vem falando. Ela deve ter passado pelo estágio do desejo, ou de ver não tá nem aí, mas ela se fez aquela pergunta. Então, eu compartilhei a imagem da Maria Fernanda. A Maria Fernanda tá comigo tem 6 meses, já perdeu 28 quilos. De fato, eu tenho certeza que a Maria Fernanda, ela passou pelos 5 estágios. E hoje ela encontra no estágio 5, que é o estágio de manutenção. E para que as minhas alunas, né, consigam de fato ter um resultado eficiente, que elas não voltem mais a engordar nunca mais, a gente precisa fazer todo um trabalho motivacional para que não haja recaídas, porque senão é normal que haja recaídas. Ninguém está 100% o tempo inteiro focado, mas você precisa manter o equilíbrio para que todo esse peso que você perdeu não volte. Essa é a imagem da minha aluna, a Dani. Esse resultado foi de 50 dias, tá, gente? A Dani é minha aluna já tem um tempo, só que nesse último desafio ela teve um resultado extraordinário, perdendo muita gordura, principalmente na região, tá vendo, das costas. Ela obteve esse resultado extraordinário. E a Dani, o que acontece? Ela tá também nesse estágio de quê? De manutenção. E o que eu faço para mantê-las motivadas? E aí vem os desafios. Os desafios são muito importantes, os desafios que eu proponho no ciclo 21, porque é uma forma delas estar sempre querendo mais, se motivando, né? O grupo junto fortalece muito quando você tá num grupo onde que as pessoas têm o mesmo objetivo que você. Aí essa é a Maria Fernanda, né? Eu passei o primeiro vídeo dela. A Maria Fernanda, ela perdeu 30 quilos já, né? Ela é minha aluna, tem 6 meses e ela está no processo de manutenção. Só aí, dando um resumo geral, a gente falou dos 5 estágios de motivação, né? Existem 5 estágios e as minhas alunas, elas se encontram num estágio de manutenção. Elas precisam fazer uma manutenção para que esse peso que elas perderam não volte. Por que acontece muito, meninas, as pessoas fazerem as dietas da moda, fazerem essas dietas malucas? E o que acontece? Eu venho falando todo o assunto que eu venho falando essa semana, eu venho interligando um assunto no outro. Não adianta você tomar remédio, você vai viver um efeito sanfona. Não adianta você
fazer dietas da moda, porque você também vai ser uma sanfona, não tem como. O engorda e emagrece. O que você precisa é mudar esse estágio aí motivacional, né? E o que eu trabalho nas minhas alunas? Essa motivação para que elas não voltem a recuperar todo esse peso. Porque esse emagrecimento, para ele ser saudável, ele precisa ser eficaz. Esses pesos perdidos, eles não podem voltar. Ontem mesmo eu falei do tema sobre balança. Você que está chegando aí agora, que não acompanhou a live, mas que está chegando, assista. Eu falei dessa questão da gordura e da massa magra. Às vezes a gente fica tão ligado com a balança, sabe? E quer perder peso na balança a qualquer custo. E nisso não é legal, né? A gente não pode querer perder peso rápido da noite pro dia com um passe de mágicas. A gente precisa ter o quê? Um processo de motivação. E o que elas fazem? Elas são constantemente submetidas a exercícios motivacionais, né? Porque a gente tem um grupo maravilhoso no WhatsApp, onde que a gente se comunica, onde que a gente se fala todos os dias. Ali está um grupo de mulheres com o mesmo objetivo, então fica mais fácil. Então o que elas fazem? Elas têm um apoio do grupo, onde existem mulheres que estão com o mesmo objetivo que elas, que é de perder peso. Outra questão também, vou ilustrar aí, a Bia também, hoje está num processo de manutenção, ela conquistou o corpo que ela desejava e hoje ela encontra no estágio motivacional, tá? Falei com vocês do grupo. Por que elas conseguem acabar com a barriga? Porque além de ser motivacional o programa, ele é apenas 21 minutos. Gente, é 21 minutos. Então, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa já fala assim, eu não gosto de passar horas na academia. O que eu consigo fazer para vocês é estreitar esse caminho, né? É que esse caminho fique mais fácil de você percorrer. Porque tem um cronograma ali para você seguir todo dia. Tem um passo a passo, você não precisa se preocupar com nada. Você precisa preocupar em apertar o play e fazer o que tem que ser feito. Depois, a manutenção deixa comigo. Essas alunas que eu estou mostrando para vocês, elas estão no processo de manutenção, elas estão melhorando a cada dia, buscando cada dia a melhor versão. Então, por que elas conseguem acabar com a barriga? Porque elas treinam 20 minutinhos só, não ocupam o tempo delas, porque elas têm um grupo completamente fortalecido, um grupo motivacional. Esse grupo é importantíssimo para mantê-las dentro ali, firme, sem desistir. Elas têm um cronograma anual para seguir. Não pense você que está aí 1 ano, 2 anos sedentária e que você da noite para o dia vai conseguir um resultado extraordinário. Você demorou quanto tempo para poder fazer virar a chavezinha e você tomar essa decisão? Então, essa decisão ela não vai ser tomada, essa mudança não vai ser, não vai acontecer da noite para o dia. Ela vai precisar do tempo. E eu tenho falado, o tempo é o nosso amigo, tá? Não pensa assim, no primeiro obstáculo, dá 1 mês de treino, eu não quero mais. Não, pensa a longo prazo, daqui 60 dias, o tempo é o nosso amigo no processo de mudança e transformação. O tempo sim vai fazer com que você conquiste o corpo que você tanto sonha. O tempo sim vai fazer com que você acabe com a barriga. Então, se você treina só 20 minutinhos, se você tem um grupo motivacional, se você tem um suporte adequado, se você tem desafios que te deixam extremamente motivados, por que você não vai manter essa sua manutenção perfeita? Eu estava agora fazendo minha unha, eu estava até falando com a manicure o seguinte. Eu falei assim com ela: olha, deixa eu te falar uma coisa, é porque as pessoas, elas precisam, falei também da disciplina dos 66 dias que a gente precisa para conquistar, né, o hábito
Falei, tem uma live também sobre isso. Vocês que estão aí, não deixem de assistir, que é maravilhosa. E aí eu falei com ela, se as pessoas fizessem o 21, 66 dias e tivesse a noção do tamanho da eficácia e da transformação, se elas aguentassem firmes ali 66 dias, que é o tempo suficiente para você criar um novo hábito, de fato, nunca mais elas iriam procurar um outro método de emagrecimento. Nunca mais. Elas iam escolher treinar em casa. Além de todos esses que eu falei com vocês, 21 minutos, cronograma, passo a passo, você treina em casa. Você treina em casa, você não tem que sair da sua casa, você não tem que mudar roupa, fazer toda aquela função, não tem que pegar trânsito, não tem que pegar carro, você vai treinar na sua casa, 20 minutos na sua casa. Então, por que as minhas alunas elas conseguem acabar com a barriga? Por causa disso. A Júlia agora. A Júlia, esse resultado da Júlia também foi no último desafio. Ela teve um resultado extraordinário. Olha só, gente, o tanto que ela perdeu de barriga. Ela veio do último desafio também. Foi maravilhoso esse resultado que ela teve. Achei muito interessante compartilhar com vocês. Por isso que a Júlia, a Maria Fernanda, a Bia conquistaram esses resultados, porque elas passaram por tudo isso. Elas tiveram um cronograma, um passo a passo, 20 minutinhos, um plano alimentar ali para você seguir. Então, quer dizer, tudo mastigadinho. Eu costumo muito falar assim, eu entrego para vocês os ingredientes, eu entrego para vocês a mistura do bolo, os ingredientes, coloco no tabuleiro, entrego na mão de vocês o bolo e falo assim, ó, coloca para você, coloca para assar. É isso que eu entrego para vocês. Pra gente fazer uma comparação aqui, é isso. É os ingredientes, a receita, eu misturo e entrego para você. Coloca para assar. Eu não posso colocar para assar para você, né? Eu não tenho esse poder de colocar esse bolo no fogo para poder assar para vocês. Mas eu tenho, né, esse conhecimento de uma metodologia acertada, já testada, que funcionou em centenas de mulheres e também pode funcionar para você. Também não vai funcionar para você. Gente, foi muito interessante quando eu coloquei no início, eu estava estudando para poder falar com vocês essa questão da motivação, né? E aí a gente vai lembrando de umas pessoas, as pessoas... eu já recebi mensagem assim, nossa senhora, meu Deus, ela com um bando de loucas. Já recebi algumas mensagens assim, gente, vocês acreditam nisso? Eu já recebi mensagem de pessoas falando assim, nossa senhora, meu Deus, que loucura é essa aí? Tipo assim, eu treinando com as minhas alunas. Aquelas pessoas que elas estão lá na pré-contemplação, elas não conseguem nem identificar o quanto que elas precisam mudar de vida, né? Isso é muito ruim, gente, porque eu passo por isso na minha família, muito próximo. A pessoa ela nem reconhece o tanto que ela precisa. Isso é ruim, né? Porque como eu posso dizer para você, o primeiro desejo é você querer. Eu quero, olha, eu preciso, mas tem que virar a chavinha. Ninguém vai para a goela abaixo, não. Gente, não adianta forçar a barra, não. Eu tô aqui com vocês todos os dias aqui, dividindo um pouco do meu conhecimento com vocês, compartilhando de algumas coisas que, não que eu saiba mais que vocês, mas que eu venho vivenciando, vai chegando até a mim cada mensagem que eu recebo que vocês não têm ideia. Então, o que acontece? Através dessas mensagens, desse estudo de caso, de estar sempre testado, né, meu cronograma, um cronograma testado, aprovado, com resultados incríveis que eu venho mostrando para vocês. E por isso que eu falo, é só seguir o passo a passo. O passo a passo já está pronto. E muitas das vezes as pessoas elas ficam procurando um monte de coisas, um monte de atalhos. Não existe atalhos. Não existe. O que existe é o passo a passo, é um cronograma. E o desejo, gente, que eu tenho para vocês é que vocês estejam assim, pelo menos na contemplação.
pelo menos passando por essa live e falando assim, nossa, ela tá falando alguma coisa de interessante, ela tá falando sobre acabar com a barriga. Eu tenho uma barriga aqui, assim, que me incomoda. Eu acho que essa live é pra mim. Será que é pra mim? Ah, outro dia eu assisto. Vou desistir dessa live agora. Isso, sabe o que que é? É o estágio de motivação da contemplação. É o mínimo. Porque tem o da pré-contemplação que eu falei lá no início. A pessoa, ela passa por uma live dessa e ela fala, nossa senhora, ela é louca. Fala, o que ela tá falando de barriga? Nossa, né? Não é pra mim não. A pessoa tá sobrepeso, a pessoa tá com percentual de gordura altíssimo, obesa, e ela consegue passar batida por uma live dessa. Eu tô dando um exemplo, gente, porque eu tô aqui falando, né? Como eu tô numa live, eu tô dando esse exemplo para vocês terem noção desses estágios de motivação. Agora vocês podem estar se perguntando, Jussara, mas e aí, por onde eu começo? Gente, vocês primeiro precisam começar analisando que estágio vocês estão. Se vocês estão comigo até agora, o estágio de vocês está muito bom. A motivação tá aí, vocês estão no processo de planejamento e preparação. Tem uma formiguinha aí, opa, parece que eu gostei disso, acho que eu vou mandar uma mensagem para ela. Como começar? Começar pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda para quem já tem o conhecimento, de quem realmente pode te ajudar. Não é pedir ajuda, sair pedindo ajuda ao Dr. Google, saindo fazendo um monte de coisas erradas, não. Pedir ajuda para a pessoa certa. Porque muitas pessoas chegam até a mim pedindo ajuda, né? Jussara, me ajuda, eu não tô conseguindo sozinha. E aí sim eu vou falar para você, que estágio você tá? Você sentiu esse interesse de você me procurar? Eu tô muito feliz. Quando a pessoa chega até a mim, ela já está num estágio bem avançado. Se você tá aqui comigo, você já sente o desejo de ouvir o que eu tenho para falar. Você tá, muito aquém, isso é muito bom. Só de você estar aqui, mesmo que você não tiver nenhuma ação. Se você não tiver nenhuma ação agora, né? E vocês têm que fazer isso mesmo. Se vocês já estão nesse estágio, estão comigo nessa live, houve interesse, né, de estar comigo aqui nessa live, quer ouvir, você já está num estágio muito aquém. Você já está bastante evoluída, você já sentiu esse desejo, né? Você quis. Então você pode mandar uma mensagem para mim, eu posso demorar às vezes para te responder por direct, mas eu vou te responder, porque eu tô aqui justamente para ajudar vocês. Jussara, eu tenho dificuldade para isso, o que eu devo fazer? Hoje, gente, eu tô disponibilizando conteúdos gratuitos todos os dias para vocês. Muitas das pessoas ficam com várias objeções que não existem, porque tudo é questão de prioridade. Às vezes a objeção eu não tenho tempo. Não é o caso do ciclo 21, porque é 20 minutos só. Às vezes, porque eu tenho filhos. Não, porque você faz o programa em casa. É porque eu não tenho dinheiro. Não, porque você não tem, não é questão de dinheiro, porque é questão de prioridade. Porque às vezes você come uma pizza, né, que custa mais caro do que o programa mensal. Então não é falta de dinheiro, é falta de prioridade. E assim vai. Mas só do fato de vocês pedirem ajuda, recorrer à ajuda, né? Jussara, me ajuda, eu tô precisando, eu tô desesperada. As pessoas chegam perto de mim assim. Jussara, eu não aguento mais. Jussara, minha autoestima está péssima. Jussara, eu não me olho mais no espelho. É assim que as pessoas chegam perto de mim. E por que eu cheguei a essa conclusão? De tantos depoimentos que as pessoas chegam perto de mim, as pessoas chegam reclamando, as pessoas chegam quando elas já tentaram de tudo. E aí elas vêm até a mim. Porque hoje ainda a questão do digital, ela ainda é muitas pessoas falam assim, mas é digital, eu vou treinar sozinha? Não, ao contrário, eu sempre estarei com vocês, mesmo que seja do lado de cá. Porque hoje em dia, se você parar para pensar, de você sair para academia nesse momento desafiador que a gente está passando, você tem um personal, você vai pagar mais a nutrição, você faz as contas aí de quanto você vai precisar. É muito gasto, é gasto. Só que o que acontece? As pessoas têm mania de criar uma ilusão antes de ter testado. Aí você já começa a olhar para outras pessoas assim, não, isso não é pra mim não. Quando você fala assim, não é pra mim, é porque você desistiu de você, né? Você não tá falando, esse programa não é pra mim, eu não vou conseguir. É porque você foi desistindo devagarinho. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Se você quer desistir,
devagarinho dos seus objetivos, não desista de uma vez só, não. Infelizmente, a gente vai desistindo devagarinho. A gente vai colocando uns empecilhos no caminho. É porque aquilo ali não é pra mim, não. Não vou ter tempo de fazer, não. Porque a gente vai criando um monte de desculpa na nossa cabeça. E tudo isso é questão de desculpas. Falei que dá pra eu procurar ajuda, né? Gente, e falando no geral da conclusão, porque as minhas alunas conseguem, de fato, perder barriga rápido, que eu falei da questão da motivação, elas estão sempre motivadas, elas só treinam 20 minutinhos, elas treinam em casa, nós fazemos desafios para motivá-las cada vez mais, por isso que elas têm tanto resultado, por isso que elas acabam com a barriga tão rápido. Eu vou colocando aqui, ilustrando algumas alunas. Essa é a aluna Maria Fernanda, que eu gosto bastante de falar dela, uma guerreira. Em 6 meses já foram 30 quilos e ela perdeu mesmo, ela mudou a concepção, né, de vida com a gente. Ela tem um outro estilo de vida, é maravilhoso. A Nanda, eu queria mandar um beijo pra ela, ela não tá ao vivo aqui, mas ela é um exemplo. Não só ela, mas eu tenho outras alunas que vem arrasando aí. Deixa eu mostrar de novo aqui a Gisele também perdeu bastante peso com a gente. Deixa eu mostrar mais uma aqui, a Bia também mudou o estilo de vida. A Bia, além dela ter mudado todo o estilo de vida dela, a Bia, ela acabou com a enxaqueca. Ela tinha uma enxaqueca, vocês não têm ideia. E ela hoje falou, depois que ela começou a treinar, mudou. Ela não tem mais enxaqueca. Então, como eu falei, eu posso te ajudar? Posso. Me manda mensagem. Além de estar todos os dias aqui com vocês, né? Além de estar aqui todos os dias, falando com vocês, motivando vocês, né, para que vocês tenham essa concepção da mudança do estilo, mudança de mentalidade. Eu tô realmente aqui para ajudar vocês, como eu costumo falar. É realmente uma missão. Então, gente, concluindo, mostrei algumas de nossas alunas. Deixa eu fazer uma conclusão final aqui, que foi muito importante o que a gente falou aqui hoje, aproveitar que a live tá cheia. Olha só, existem 5 estágios motivacionais. 5 estágios motivacionais. Se você chegou nessa live, ficou nela 3 segundos e falou, nossa, essa live nem é pra mim, ela tá falando de barriga, isso nem é pra mim. Você está no estágio de pré-contemplação. A pré-contemplação, você não faz ideia do que você precisa. Perder barriga, perder percentual de gordura, perder peso, emagrecer, o que você quiser. Você vai passar por essa live e falar, isso não é pra mim. Porque você não reconhece que você precisa. Isso é um estágio de pré-contemplação. É muito triste, é muito ruim esse estágio de pré-contemplação, porque você não consegue identificar. E por mais que as pessoas tentam te ajudar, você também não consegue. Isso é muito ruim, tá? É um estágio grave. Você passa batido e fala, isso não é pra mim. E você está acima do peso. Tem um estágio que é de contemplação. Você tá aqui comigo nessa live, você ficou um pouquinho, sentiu interesse, opa, o que ela tá falando é pra mim, porque tô com uma barriguinha aqui que me incomoda, mas eu não sei se... agora não. Agora não vou assistir a live dela não, porque também, já desisti. Mas uma pré-contemplação, entendeu? E tem a fase de quê? De planejamento e ação. Você tá aqui comigo, tá assistindo a live. Opa, o que ela tá falando é legal. Nossa, ela falou que é 20 minutos só. Olha, ela falou também que todo dia tem uma aula diferente, é só apertar o play e fazer minha aula. Nossa, ela mostrou um monte de gente que teve resultado, né? Você está na fase, sabe de quê? De planejamento, tem o nome. Planejamento e preparação. Tem a fase da ação. A fase da ação, sabe qual que é? É quando você tá passando por essa live, você fica na live até o final, acaba essa live, você vem, manda uma mensagem pra mim. Jussara, como é que faz para eu poder participar do programa de treinamento? É ação, você tá querendo fazer alguma ação, né? Já mudou aqui, já virou a chavinha, é uma ação. E tem a fase que eu disse que é a fase da motivação, que é a fase que as minhas alunas encontram-se. As minhas alunas, elas estão sempre nesse processo, porque o processo de emagrecimento, de perder barriga, ele exige tempo. E resumindo isso, ele exige tempo.
mas o tempo é nosso amigo. Eu consigo o quê? Minimizar esse tempo rápido. Então você começa a ver resultado com 2 semanas de treino, 3 semanas, 30 dias, você fala, opa, olha que beleza. E aí, por isso que elas perdem barriga, porque elas estão sempre motivadas. Elas perdem barriga porque elas treinam 20 minutos por dia. Elas perdem barriga porque elas têm um grupo motivacional, onde uma vai puxando a outra. Porque, gente, é sério, o grupo faz total diferença quando você vê todo mundo naquele check-in, conferindo, eu fiz minha aula, você pensa assim, eu vou fazer a minha também, não vou ficar fora não. Tem a equipe de apoio, de suporte, né? Vocês podem tirar dúvida direto comigo, vocês podem falar comigo, o diferencial do ciclo 21 é que vocês vão falar comigo, eu vou estar falando com vocês igual eu tô falando aqui. Porque isso é importante, esses encontros são muito importantes pra gente criar esse vínculo, pra vocês criarem esse vínculo. E a gente precisa ter um padrão pra seguir. E o padrão já tá pronto, já foi testado por centenas de mulheres. É só você seguir aquele padrão, é só você seguir aquele passo a passo. Por isso que elas perdem tanta barriga e tão rápido. E eu queria fazer uma conclusão agora no final dessa live, que eu amei, por sinal, essa live foi pra mim muito esclarecedora. Eu vou abrir perguntas! Vamos abrir? Podem perguntar o que vocês quiserem, porque eu tô aqui hoje, a não ser assim, eu tenho que ir no mercado, que vocês viram, estão me cobrando pra eu ir no mercado. Mas não vou agora, não vou ficar conversando com vocês mais um pouquinho. Podem perguntar, meninas, o que vocês acharam, podem perguntar se ficou alguma dúvida. As minhas alunas que estão no estágio de motivação, pode relatar aqui pra mim também nessa live, vai ser um prazer. Deixa eu ir mostrando aqui que maravilhosa é elas, gente. Bia Saradinha. Vamos ver a outra. A Maria Fernanda, ela me mandou assim, com 60 dias ela botou um braço na calça. Com, acho que 80 dias ela me mandou com o braço nas 2 calças. Eu adoro ver essa foto dela, ela vai me matar. Eu adoro, gente. A Gisele que tá aí ao vivo, olha que maravilhoso o resultado dela. Eu amei essas barrigas. Meu Deus, Fernanda, um prazer ter você aqui na minha live. Que bom que você gostou. E isso dá como é que fala, um aconchego de esperança, né? Que se ela pode, você também pode. Todo mundo pode. Vamos ver mais. Outra. Tem a Júlia também. Gente, é muito resultado maravilhoso. Deixa eu ver. Cristina, meu problema é só na gordura na barriga. Tá vendo? E esse problema da Cris, Cris, esse acúmulo de gordura na barriga é muito natural, principalmente para nós mulheres. Ela tá no lugar certo. Se ela quer acabar com a barriga, é aqui. A gente precisa entender que a concepção de acabar com a barriga, não tem como eu falar pra vocês, eu vou só acabar com a gordura da barriga de vocês. A barriga a gente vai queimar num todo. Mas os exercícios que eu proponho no programa são exercícios de alta intensidade em curto espaço de tempo, aonde vocês conseguem esse resultado rápido. Então é muito maravilhoso. Então você vai ter esse resultado, principalmente se você tem muita gordura na barriga, a primeira a assumir é a barriga, tá? Você tem que entender assim, onde que eu tenho mais gordura? É na barriga? Então ela vai ser a primeira a dar o sinal de diminuir. Olha, para concluir essa live, eu quero deixar uma frase que eu li, né? Eu até tava lá embaixo falando com a minha equipe, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinha. Se você quer ir rápido. Mas se você quer ir longe, você vai acompanhada. E acompanhada da família do ciclo 21. Esse provérbio, né, é um provérbio que fala, né, da migração dos gansos, né, que juntos eles conseguem ir para mais longe, juntos, porque sozinho não conseguem. Então que fique aí para vocês essa mensagem, que juntas de fato vai ser muito mais fácil, tá? Fiquem com Deus, eu espero ter ajudado. Se essa live foi importante para você, eu peço agora, por favor, para você pegar esse aviãozinho e mandar para alguém, para ela descobrir qual estágio que ela tá de motivação. Manda esse aviãozinho para alguma amiga para assistir essa live, que eu vou postar ela agora, ela vai ficar aqui e de fato vocês vão estar contribuindo aí na vida de outras pessoas, tá bom? Que a minha missão aqui é ajudar vocês. Eu tô aqui por vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão, família!